Reconectando, houve um pequeno corte, nós tivemos que fechar aquele vídeo, abrimos um novo, estamos aguardando você retornar para que nós possamos dar continuidade ao ponto onde nós paramos. Nós estamos falando da igreja local, a igreja de Éfeso. Nós estamos falando que nós não podemos delegar a nossa fé. A nossa fé é compromisso nosso com Deus. E o ambiente em que nós estamos, nós temos que aprender a guardar, a lavrar e a guardar, a vigiar. A igreja primitiva tinha aqueles que adotaram a doutrina dos nicolaítas, que buscavam manter o poder político e o prestígio social à custa da fé. Dora, que bom que retornou. Buscavam manter o poder político e o prestígio social ao custo da fé. Você vem e diz assim para mim: César, o que você está dizendo é muito forte. Você não pode dizer que lá na igreja de Éfeso, a primeira igreja primitiva, escrita que consta na carta às igrejas do Apocalipse, a igreja que experimentou o primeiro amor, que ela possa ter uma liderança dentro dela que seja capaz de agir como falsos apóstolos. Paulo, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Em Atos, no capítulo 20, ele diz o seguinte: e que dentre vós mesmo, olha só, no meio de vocês, levantarão-se, verso 30 do capítulo 20 de Atos, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Olha o objetivo: para arrastar os discípulos atrás deles. Para arrastar os discípulos por detrás deles. Só um momentinho. Só um momentinho. Para arrastar os discípulos atrás deles. Agora, observa. Homens falando coisas pervertidas. No verso 29, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O que nós encontramos nesse texto? A responsabilidade dos membros da igreja discernir a sua liderança para que seja conectada com Deus. No primeiro século, seguir a Jesus implicava em perder a posição social, pois toda a cultura da época estava associada a uma vida devassa e idólatra. O que acontecia? Imagina você viver no meio de um mundo altamente idólatra e depravado. Eles faziam coisas inimagináveis aos olhos dos tempos modernos. E aí, um líder da igreja, ele é líder daquela comunidade, mas ele tem os amigos do mundo. E os amigos do mundo e a vida que ele tem na comunidade são incompatíveis. O estilo de vida do cristão se tornava incompatível com o estilo de vida daqueles que não eram cristãos. E os cristãos eram perseguidos. Aqueles que estavam na liderança tinham que achar meios políticos de fazer acordos com a sociedade à sua volta para barrar a perseguição contra a igreja. Por isso que eles eram lobos devoradores. Esta
Este era o dia a dia da igreja de Éfeso, na época em... E para esta igreja, o Senhor fez uma reprimenda. O Senhor fez uma reprimenda. Só um momentinho. Voltando. Não deu certo. Só um momentinho. Voltando. Vamos ver se vai dar certo. Gravar ao vivo tem dessas coisas, né? A conexão hoje está mais lenta e está prejudicando a gravação. Voltando. Então, Jesus a esta igreja, ele repreende, ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. A esta igreja, Jesus tem um elogio. Ele diz, vocês são fiel no labor e na perseverança. E vocês que não abandonaram o primeiro amor, odeia as obras dos nicolaítas, destes que lideravam a igreja sem o caráter de cristão. Vocês odeiam esse tipo de conduta. E a esta igreja ele faz uma promessa. Esta igreja, os vencedores, vão se alimentar da árvore da vida. E aí, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, nós encontramos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então observa, Jesus chega a uma igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, e ele não tem uma visão romântica dessa igreja. Essa igreja não é aquela igreja bonita em que, na hora do culto, tudo é mecânico. Levanta, todo mundo levanta, senta, todo mundo senta, fica quieto, todo mundo fica quieto, ouça, todo mundo ouve. E aí, quando você vê aquela realidade à sua volta, você passa a entender que da mesma maneira como tudo ali é encenado, é certinho, é bem feito, bem ajustado, nos bastidores deve ser igual. Você encontrou a sua igreja perfeita. Mas quando você vai acompanhar o dia a dia daquela igreja, você vai se perceber que ela é formada por seres humanos. Seres humanos que em muitos momentos cabe repreensão, que em outros momentos cabe elogio, que é preciso não perder a visão do que Deus tem para dar, que não se pode perder a maneira como Deus, como Jesus edifica a sua igreja. Então nós temos que entender que o cenário de uma igreja não é aquele que nós queremos encontrar. É muito comum ver uma pessoa ir a uma igreja e se escandalizar com o pastor que faz alguma coisa que não devia ter feito, se escandaliza com o irmão, porque o irmão tomou o lugar que você estava sentado, você levantou, a hora que você voltou, alguém sentou no teu lugar, você já fica bravo porque é que ele sentou. Então na igreja você começa a olhar os detalhes, e aí você fala, pera lá, eu estou procurando uma igreja como um lugar, o melhor lugar do mundo. E essa igreja é cheia de defeitos. Se você então ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você ficaria escandalizado. Porque Paulo diz, a família de Cloé veio até mim e disse que há contendas entre vocês, e em parte eu creio. Mas esse é o dia a dia. Mas por que, César, que eu sou obrigado a estar dentro de uma igreja cheia de dificuldades, problemas, lutas e conflitos? Lembra que a terra é um ambiente de prova? Lembra que Israel saiu do Egito e foi atravessar o deserto?
Lembra que no meio do deserto, eles levaram junto com ele uma mistura de gente? Lembra que num dado momento, estava Moisés na liderança do povo e vários líderes, 200 e poucos, se levantam contra Moisés e Deus age de maneira tal que abre um buraco na terra e aqueles líderes são tragados pela terra. Lembra que num dado momento estava Moisés na liderança do povo e o seu irmão e a sua irmã se levantaram contra ele e a sua irmã chegou a ficar leprosa por 7 dias pela maneira como ela tratou o líder de Deus. Lembra que quando o povo chegou num determinado lugar e havia água, mas era amarga, levantaram contra Moisés e depois chegaram no outro lugar que nem tinha água e reclamaram de novo contra Moisés? Esta é a realidade. Este é o dia a dia de uma igreja. Não é aquilo que a gente quer encenar na nossa mente achando que estamos em um lugar perfeito. É preciso quebrar a ideia que igreja é um lugar de que está tudo certinho, tudo bem ajustado. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, o que é que nós encontramos como exortação? Ele diz: irmãos, ele nem diz líderes, ele não diz pastores, ele não diz apóstolos, ele não diz mestres, ele diz irmãos. Se alguém for surpreendido em alguma falta, isso é possível acontecer. Nós precisamos um dos outros. Um cai, o outro levanta. Por isso que andamos juntos. Porque nós andamos num ambiente cheio de provas, num ambiente cheio de dificuldades, num ambiente traiçoeiro, para que nós entendamos que a gente está no meio de lobo, como ovelhas. Podemos ser devorados a qualquer instante, por isso que temos que ser simples e prudentes. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que você também não seja tentado. Esta é a realidade de qualquer igreja na face da terra. Uma igreja que convive com conflitos, com dificuldades, com diferença, mas é como a Barnabé enxergou, uma igreja onde se manifesta a graça de Deus no meio da diversidade, no meio das diferenças de experiências, no meio de diferentes níveis de maturidade, no meio de diferentes conhecimentos da palavra de Deus, e nós começamos a entender o que é a igreja quando nós descobrimos que dependemos um dos outros e que as pessoas estão ao nosso lado não só para nos ajudar a caminhar, não só para nos motivar a ir para frente, mas também para nos levantar quando a gente cai. Para ninguém ficar para trás. Esta era a igreja de Éfeso, a primeira carta do Apocalipse. Quando a gente entra num determinado lugar, a primeira coisa que vamos encontrar é uma barreira. Aí alguém diz: César, uma barreira? Aí Jesus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove a barreira. Percebe? A fé é para nos habilitar em um mundo em conflito a encontrar a paz, o discernimento, a sabedoria para administrar a situação em qualquer circunstância, quem quer que a gente seja, quer sejamos os líderes, quer sejamos os liderados. É por isso que a gente abre a carta de Tiago e diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Deus dá liberalmente.
Por que que nós precisamos de sabedoria para lidar com coisas difíceis, para lidar com conflitos, para lidar com situações difíceis? Temos que ter a exata noção do que é uma igreja na terra. Porque senão vamos fazer a igreja cruzando os séculos, e vai chegar uma hora que a gente vai se imaginar, será que ainda existe igreja na terra? Mas a igreja, ela é edificada por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele de fato está no controle. Os homens pensam que controlam tudo, mas Jesus está no controle. Tenha certeza disso. Ele está com os pastores debaixo do braço. Aos nossos olhos parece que ele não tem o controle. Tudo é uma tempestade. Mas aos olhos de Jesus, ele sabe fazer o seu caminho no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da tormenta. Tenha certeza disso. Foi muito bom ter você nesta live. Apesar de todos os transtornos que tivemos, ela foi quebrada. Mas eu convido você a vir comigo amanhã às 20 horas em ponto, se Deus assim nos permitir, a continuar esta série. Eu convido você a me seguir, seja aqui no Instagram, seja ali no YouTube. Curta esse vídeo, distribua ele aos seus amigos, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Eu preciso de você. Eu preciso que você curta, que você me siga, que você envie esse vídeo. Eu sozinho não vou levar essa mensagem mais longe. É você e eu, para nós podermos desbravar esse mundo com a palavra de Deus. Muito bom, Dora, ter você comigo, o Renato, a Renata, o Eduardo, que estava aqui agora há pouco. Que o Senhor possa lhe abençoar ainda mais nesse restante de dia. E que o Senhor seja louvado.